Graça e a paz. Amém, irmãos? Esse, nosso culto desta noite, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar neste momento. Vamos pedir a direção do nosso Deus para que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que Deus venha falar a cada coração nesta noite. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, aqui na sua presença, Pai, nos colocamos. Te damos graças, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui, Senhor, em tua casa, chamada casa de oração, Pai, onde juntos aqui como igreja, Deus, te adoramos, te louvamos e aprendemos de ti, Deus. Nos fortalecemos, ó Deus, na tua palavra. Ó Espírito Santo, vem nesta noite, Pai, falar conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. É a tua presença, Deus, nos faz caminhar cada dia, Pai. É a tua presença, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Vivifica-nos, Senhor. Vem nos encher da tua presença, Pai. Que a cada dia possamos, ó Deus, nos fortalecer em ti, Pai. Para que possamos vencer, Senhor, as tentações, as dificuldades que aparecem em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco nesta noite, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Deus. Recebe a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o cântico da harpa, número 77. Logo após estaremos lendo a palavra do Senhor. 77 da harpa. Queres deste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão ter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato. Aleluias. Glória a Deus. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres deste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato
a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Temos que guardar o contato. Aleluias. É a comunhão, né, com o nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 58. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo falando aqui aos Coríntios, nesse capítulo, né, irmãos? Esse capítulo 15, ele fala da ressurreição, né? E tem um texto aqui no versículo 19, que ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isto é uma verdade, irmãos. Nós não podemos esperar em Cristo só aqui nesta terra. Nós temos que olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que está sentado à destra de Deus. Temos que pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado ali, irmãos. Por isso que ele fala, se esperamos em Cristo só nesta terra aqui, nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Deus, ele nos dá uma promessa, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Teu trabalho não é vão no Senhor, meu irmão. A tua vinda aqui, a cada dia de culto, não é vão no Senhor. Deus, ele está contemplando cada vida aqui, amém? Ele contempla a tua vida, a tua saída, a tua entrada. Ele sabe, irmão, todos os teus pensamentos. Glória a Deus, aleluias. E ele contempla cada um de nós. Então, que possamos ser constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Temos um galardão esperando por nós, temos uma coroa que Deus preparou para cada um de nós, aleluias. Glória a Deus, a nossa coroa está lá, irmão, aguardando cada um de nós. Temos que ser constantes na obra do Senhor. Temos que estar constante em contato com o nosso Deus, na comunhão, tendo intimidade com Deus, procurando ter intimidade com Deus a cada dia, para que possamos conhecê-lo melhor. E a cada dia que nós vamos nos aproximando de Deus, Deus vai se revelando a cada um de nós de maneira tremenda, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento pela palavra. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por este momento, Deus, da leitura da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é alimento para as nossas almas, Pai. Meu Deus, muito obrigado por esta porção tão maravilhosa da Tua palavra, Senhor. Continua, Deus, colocando em nossos corações os desejos ardentes, Pai, de estar, Deus, batalhando a cada dia, Deus, sendo participantes, Pai, do sofrimento de Cristo nesta terra, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, nos fortalece, Senhor, nos vivifica a cada dia, Deus. Nós esperamos em Ti, Pai, nós estamos aqui nesta terra, Pai, mas, oh Deus, esperamos a Tua vinda, Deus. Deus, Tu sabes todas as coisas, Deus, Tu nos conhece, Pai. Nós somos peregrinos nessa terra, Pai. Essa terra não tem nada a nos dar, Pai. Não enche nossos olhos, Senhor. É a Tua presença que enche nossos olhos, ó Deus. Ó Deus, continua conosco, Pai. Fica conosco nesta noite. Continua falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor novamente. Vamos estar orando, né, pela igreja.
Vamos estar fazendo nossos pedidos de oração nesta noite, né? Aqueles irmãos que têm algum pedido a fazer nesta noite, que tenham algum agradecimento a fazer, a palavra está aberta, amém? Vamos orar, os irmãos fiquem à vontade. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Filho, neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa também sua esposa, Deus. Que as tuas bênçãos sejam ali sobre aquele lar poderosamente, meu Pai. Oh Deus, abençoa também Valdomiro, Deus. Teu filho ali, Deus, que também se encontra enfermo, Pai. Precisa, Senhor, da tua ajuda, Deus. Tu sabes, tu conheces, Senhor, as dificuldades, os problemas que eles estão passando, Pai. Deus, mas nós confiamos em Ti, Deus. Confiamos num Deus vivo, um Deus que pode fazer, Deus, um milagre ali na vida do Teu filho, Senhor. Pode transformar, Senhor, a vida dele, pode curá-lo. Nós cremos, Senhor, por isso estamos aqui intercedendo, Deus. Estamos orando, Pai, a Ti, Pai. Tem misericórdia do Teu filho, Senhor. Deus, toma em Tuas mãos, Senhor. Vai ao encontro dele, meu Pai. Marca, Deus, um encontro com Teu filho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Conheces, Pai, Tu sabes, Senhor. Cada servo nesse momento enfermo, Deus, que a Tua bênção venha sobre cada Deus. Nós Te pedimos também ali para a Tua serva, Deus, irmão Claudete, irmão Cláudio. Oh Deus, irmã Lourdes, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de Teus filhos ali, Senhor. Deus, que o Senhor toque na vida deles, Pai.
teu poder seja na vida dos teus filhos ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, abençoando, Deus, liberando, abrindo portas, Senhor, que estão fechadas, Pai. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus. Ouve, Deus, a nossa oração nesta noite, Pai. Escuta, Deus, a nossa intercessão, Pai. Deus, a tua igreja ali, Batista, Senhor, ali na R11, Deus, dando por aquelas dificuldades, Deus, onde a igreja foi interditada, tu sabes, Pai, nas dificuldades que eles estão passando ali também, Senhor. Oh, Deus, levanta pessoas ali, Deus, para que possam, Deus, ajudar os teus filhos ali, Senhor, nesse momento, Pai. Oh, Deus, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não há nada impossível para Ti, Senhor. Deus, a Tua igreja clama, Pai, te pede, Deus, tem misericórdia, Senhor. Tuas ali, Senhor, para a glória do nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa a Tua igreja local aqui, Deus, cada membro, cada congregado, Pai. Deus, cada líder de departamento aqui, Deus, os Teus filhos que estão à frente. Oh, Deus, vai abençoando poderosamente os seus ministérios, Senhor. Vai usando os Teus filhos assim como Tu queres, Pai. Oh, Deus, fortalece a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Tu sabes, Senhor, que eles necessitam de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença em nossas vidas, Pai. Oh, Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, oh Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem nos usando, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, oh Deus. Tu és o dono da igreja, Pai. É o Senhor que tem o poder. É o Senhor, Deus, que usa, Deus, aquele que Tu queres, Pai. Faz assim, Deus, aqui neste lugar, Pai. Deus, abençoa esta comunidade, Pai. Deus, cada vizinho da esquerda, da direita, Senhor, da frente, de trás aqui, Senhor, toda essa comunidade, as famílias dessa comunidade, Pai. Nós abençoamos, ó Deus, esta comunidade, Pai. Profetizamos a Tua bênção sobre esta comunidade, Pai. E que vidas, Senhor, cheguem aqui, Pai, neste lugar. Que eles vejam, Deus, a Tua luz neste lugar, Pai. Que eles se aproximem de Ti, Senhor, para que sejam libertos e salvos para a glória do Teu nome, Pai. Ó Senhor da glória. Abençoa. Muito obrigado, Deus. Continua conosco nesta noite. Continua falando, Senhor, aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Deus, usa o Teu ungido nesta noite como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Oh, Deus, Tu sabes todas as coisas, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a nossa nação, Pai, o Brasil. Tu sabes, Senhor, tudo que está passando em nossa nação, Deus. Estes momentos, Senhor, crônicos, Senhor, da nossa nação, onde tem se levantado as pessoas maus, Senhor, que querem destruir a nossa nação, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, porque sabemos que pecamos contra Ti, Senhor. E esse mal veio sobre nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sara a nossa terra, Senhor. Muda, Senhor, a nossa sorte, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa, Deus, Israel, Deus. Abençoa o Teu povo ali, Senhor. Abençoa, Deus, que é a Tua nação, a nação santa, Pai, povo escolhido. Nós a abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco nesta noite. Nós assim oramos
e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Neste momento, a irmã Silene, oportunidade. Quero andar a coroa de Deus. Irá até que de valor e seguir a e ao fim dar esta lição. Que eu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me deu. Madura é a palavra de comunhão, Senhor, né? Para lutar com coragem e valor. Só poderemos pelejar se tivermos revestidos com a armadura do Senhor, que é a palavra, que é a fé, que é a coragem, que é o evangelho, né? Lá em Efésios 6, que fala sobre as armaduras, que possamos estar revestidos dessas armaduras para combater, para pelejar contra as hostes do vil tentador. Ele nos tenta todos os dias somos tentados, mas se estivermos revestidos, seremos vencedores. Amém? Em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. Vamos estar orando, consagrando nossos dízimos e ofertas ao Senhor nesta noite. Amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, aqui na Tua presença nos colocamos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este dia, por este momento, Senhor, que o Senhor nos concede. Estamos aqui em Tua casa, chamada Casa de Oração, Pai. Para juntos, Senhor, estarmos buscando a Tua face, Deus. E nesse momento, Deus, especial do culto, onde podemos trazer ao Teu altar nossos dízimos e ofertas, Senhor, para serem consagrados a Ti nesta noite. Nós assim o fazemos, Senhor, e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Nesse momento o pastor está com a palavra. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, estarmos juntos, mais uma quinta-feira na presença do nosso Deus, pois sabemos que Ele está aqui neste lugar, como já foi falado, contemplando cada clamor, cada oração, contemplando cada esforço de chegar aqui neste lugar para adorar o Senhor. E como o diácono Carlos leu aqui, que nós devemos estarmos firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão no Senhor. Então o Senhor, Ele nos chamou, e a palavra do Senhor nos diz que cada um dará conta por suas obras. Eu não vou dar conta pelas obras da minha esposa, nem da minha esposa pelas minhas obras, mas cada um vai dar conta das suas obras ao Senhor. E o Senhor, aleluia, Ele vai retribuir um por um. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Hoje culto de ensino, culto de doutrina. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, estaremos lendo a partir do versículo 1, amém? Você que nos assiste também, é um prazer tê-lo. Vamos estar meditando juntos na palavra do Senhor. Você também pode abrir a sua Bíblia onde você está. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este momento especial. Ó Deus, ministra a Tua palavra em nossos corações, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor, para falar da Tua palavra aqui neste lugar, e que o Senhor nos ensine, nos instrua, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar aos nossos corações, que a cada dia nós venhamos colocar a Tua palavra em prática, que cada dia nós venhamos ter sede e fome da Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, fala com aquele que nos assiste, aonde, Senhor, este instrumento de som está alcançando, que esta palavra possa alcançar os corações para a glória do Teu nome, Senhor, e cada dia venhamos ser alimentados, Pai, e desejosos de a cada dia crescer no conhecimento e da graça da Tua palavra. Perdoa, Deus, nossas falhas, perdoa os meus pecados. Ó Senhor, usa a minha instrumentalidade, fala conosco. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui vai trazer algo interessante para todos nós acerca das tentações que nós passamos, acerca das frustrações, das lutas que nós passamos aqui nesta vida, e que todas elas sobrevêm, mas muitas delas com um propósito de nos fazer crescer nos caminhos do Senhor. E nunca para destruirmos, para sermos destruídos, nunca para que nós venhamos parar na caminhada, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que não sobreveio sobre nós, lá no versículo 13, tentação que não fosse humana, né? Ou seja, mas que Deus, Ele é fiel e que não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, né? Então, tudo que vem sobre a nossa vida, tudo que nós passamos, nada é propósito para pararmos, para desistirmos do Senhor, para, né, usarmos alguma palavra de afronto contra Deus, dizendo: Senhor, olha, foi por causa disso, ou por causa daquilo, que, né, eu caí, que eu parei, que eu desisti, né? Então, a palavra do Senhor, ela, né, traz um exemplo aqui, vários exemplos com o povo de Israel, o porquê muitas vezes nós terminamos, irmãos, caindo em abismos, o porquê muitas vezes nós paramos na caminhada, e a palavra traz um alerta para nós, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a igreja ali que estava, né, em Corinto, e ele traz algo muito interessante sobre a história de Israel. E ele começa ali no versículo 1 dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele começa a trazer menção, irmãos, à história de Israel, porque Israel foi o povo ali escolhido pelo Senhor, e o Senhor esteve, né, por todo o tempo à frente daquele povo. O Senhor conduziu ali Moisés no deserto, né, e conduziu aquele povo ali até que eles passassem pelo Mar Vermelho. A Bíblia diz que o mar se abriu, eles passaram de pés enxutos ali naquele lugar, e Deus ia mostrando para aquele povo o quanto Ele era um Deus presente, o quanto Ele estava no meio do povo, ajudando, fortalecendo, dando as condições necessárias para que aquele povo, né, chegasse na terra prometida. O Senhor, né, foi ali chamado por eles quando eles estavam sendo escravizados no deserto, né? Eles estavam ali por muito tempo, passaram ali quase 400 anos no deserto ali, no Egito. Passaram quase 400 anos ali sendo escravizados no Egito. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele povo começou a clamar ao Senhor, e Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus enviou Moisés para tirar aquele povo ali, e começou a mostrar àquele povo que Ele era um Deus presente, que estava no meio deles, que estava cuidando, né, de todas as áreas daquele povo.
Mas aquela nação, em muitas situações, deixaram o Senhor. Eles não tinham motivos para deixar o Senhor, porque o Senhor em todo o tempo estava mostrando que estava com aquele povo. Mas as situações pararam, pararam em muitas tribulações, passaram 40 anos arrodeando ali naquele deserto, diz a palavra do Senhor, e sabemos que passou-se toda uma geração ali, que só Josué e Caleb daquela geração conseguiu adentrar a terra prometida. E o texto vai dizer lá no versículo 2, que ele diz assim: e tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que aqueles homens, eles beberam de uma pedra espiritual, e esta pedra, ele fala que era o próprio Cristo que já agia naquele tempo. O próprio Senhor falou lá no Novo Testamento, dizendo: antes de Abraão eu sou. Ele mesmo falou que ele já, aleluia, estava no princípio de todas as coisas. Ele disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Aleluia. Que ele estava em todo o tempo da história, cuidando e conduzindo. Estava em todo momento, em toda situação, cuidando. Mas o povo parece que não enxergava Deus no meio deles. Não enxergavam Jesus eles. E eles começaram novamente a cobiçar as coisas do mundo. Começaram a cobiçar, as coisas ali do Egito, como fala lá, em Êxodo. Porque eles começam a provar a Deus. Eles começam a colocar Deus à prova. Quantas vezes, irmãos, nós colocamos Deus à prova? Quantas vezes nós queremos justificar algo nas nossas vidas, colocando Deus à prova, colocando Deus no canto da parede? É por causa disso, é porque o Senhor não me vê, é porque eu estou passando por isso, é porque eu estou passando por aquilo. E não foi diferente na vida daquele povo ali, da nação de Israel. Se você ver aí em Êxodo, capítulo 17, o versículo 6 e o 7, é o seguinte: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chegou naquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: estar o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, que a palavra do Senhor nos diz, que aqui em Coríntios, que aqueles homens, eles beberam da pedra espiritual. E esta pedra era Cristo, ele é a rocha. O Senhor fez sair água da rocha ali, na frente daquele povo. Era um povo que clamava, era um povo que reclamava, era um povo que murmurava. Era um povo que não sabia reconhecer que Cristo estava no meio deles. Mas eles continuavam murmurando, reclamando, até que o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, o povo está reclamando, vai lá naquela rocha, e toca na rocha, e ali vai sair água. E aquele povo vai beber de toda aquela água ali, que vai sair da rocha. E o Senhor expressa que essa água é Cristo. Aleluia. Ele expressa que todos aqueles homens beberam da água, viram a provisão de Deus na vida deles. Mas mesmo assim ele se perguntava: está o Senhor no meio de nós ou não? Será que o Senhor está comigo ou não? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está contemplando o que eu estou passando? E aí o Senhor, ele começa, irmãos, mostrar através da sua palavra que
muitas situações das nossas vidas, não é porque o Senhor nos deixa, mas é porque nós deixamos o Senhor. Porque em todo tempo o Senhor está mostrando e provando para nós que Ele está conosco. Em todo tempo Ele está fazendo fluir a água da rocha. Em todo tempo Ele está mandando o maná. Em todo tempo Ele está cuidando das situações. Veja, irmãos, que o povo de Israel, eles estavam sendo conduzidos no deserto. Eles estavam sendo levados para uma terra que mana leite e mel. Só que nesta caminhada é necessário confiar no Senhor. O Senhor, irmãos, Ele nunca disse que nós não passaríamos por luta, que nós não enfrentaríamos gigantes, que nós não íamos enfrentar um tempo de seca, um tempo de fome. O Senhor nunca disse, ou Ele prometeu que em toda hora, né, e em todo momento, quando o salmista falou, o Senhor é meu pastor, né, o texto está lá traduzido que nada me faltará. Né? Na verdade, o texto, ele nos diz que de nada terei falta. O Senhor não faltará na minha vida. Não é que vai faltar, não possa faltar um pão, que não possa faltar algo em nossas vidas, não. É o Senhor que não vai faltar em nossas vidas. Ele é o nosso pastor. Aleluia. Estará conosco em todo o tempo. Então, o Senhor, Ele estava dizendo, eu estou presente. Foi por isso, irmãos, que quando o Senhor, Ele se irou com aquele povo, e Moisés disse, Senhor, o Senhor disse a Moisés, Moisés, pega este povo e vai com ele, que eu não vou no meio deste povo. Aí Moisés disse, Senhor, eu não darei um passo, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco. Aleluia. Porque Moisés, irmãos, ele sabe que a presença do Senhor é essencial. Que a presença do Senhor é essencial na nossa caminhada, e sem o Senhor, irmãos, nós não podemos fazer nada. Ele precisa estar presente, andando conosco, e Ele sabe, irmãos, dessa necessidade que nós sentimos, e Ele espera de nós esta necessidade. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele estava falando através de Paulo aqui em 1 Coríntios, que esta água espiritual, esta água foi conduzida pelo Senhor, foi dada àquele povo pedia, aquele povo clamava, e o Senhor ia lá e atendia. O Senhor se mostrava, e Jesus estava ali, irmãos, molhando aqueles corações. Ele estava ali, né, matando a sede daquele povo, mesmo no deserto, mesmo em situações difíceis. Mas o texto aqui no versículo 4, diz que todos, aqui de 10, todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Aleluia. O texto diz que ele os seguia. Jesus ia ali, irmãos. É por isso que quando Moisés, ele fala ali, né, no texto lá, que quando eles estavam no deserto, havia uma coluna de fogo. Havia uma nuvem para proteger do sol. Enquanto eles caminhavam, era o Senhor conduzindo eles. Era o Senhor muitas vezes indo para a retaguarda, era muitas vezes o Senhor indo para a frente do povo, né? Ele, em todo o tempo, eles chamavam o Senhor Nissi, o Jeová Nissi, que é o Senhor, é a minha bandeira, é Ele que vai na nossa frente. Em todo o tempo, o Senhor falava com aquele povo, mas aquele povo, irmãos, eles começaram a cobiçar as coisas do mundo, né? Porque lá no versículo 6, né? No versículo 5 vai dizer, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aí está a razão, irmão. Porque nós começamos a cobiçar as coisas do mundo. Muitas vezes ficamos prostrados no deserto. Muitas vezes ficamos parados em certas situações das nossas vidas, porque nós começamos a cobiçar as coisas do mundo. Começamos a cobiçar aquilo que o Senhor não nos chamou para cobiçar. Ele tem um manancial de águas vivas para nós. Ele tem os céus preparados para nós, mas nós começamos a cobiçar algumas coisas que não agradam ao Senhor. E aí o texto vai dizer que por causa disso, aí o versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram.
Ou seja, este texto, irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto que era um exemplo para a igreja. Que era um exemplo para mim, aqui na Igreja de Deus no Brasil, que era um exemplo para você, para as igrejas, né? Esta palavra, ela está até os dias de hoje como exemplo para nós não cobiçarmos as coisas aí fora. Porque quando nós começamos a cobiçar as coisas do mundo, verdadeiramente ficaremos prostrados. Quando nós menos esperarmos, irmãos, entraremos em situações como essa. E aquele povo perdeu muito com isso por causa disso. E o texto, ele vai falar acerca disso. O Senhor, ele se entristeceu com aquele povo. O Senhor se irou com aquele povo. O Senhor não se agradou da maioria deles. Aleluia. E é necessário, irmãos, nós alcançarmos um coração, aleluia, de forma que venha agradar e alegrar o Senhor. Porque Ele, irmãos, já tem nos dado motivos de sobra que Ele está no nosso meio. Que Ele tem nos ajudado. Que Ele tem, aleluia, mandado a provisão. Que Ele tem mostrado que Ele é um Deus presente. Mas o povo não olhou para essas coisas e fez o contrário. Se você ver lá em Números capítulo 11, versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Veja, irmãos, que o texto aí de Números, ele fala que o povo começou a cobiçar algo, né? E eles começaram: quem nos dará carne para comer? Veja o versículo 5. E lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, das cebolas e dos alhos. Eles começaram a se... Eles estavam preocupados ali no Egito, no deserto, depois que tinham saído do Egito. E o Egito na Bíblia simboliza o mundo. E agora aquele povo começou a cobiçar e a se lembrar das comidas que eles comiam, das cebolas, dos pepinos que estavam lá no Egito. Estavam comendo cebolas, pepinos lá no Egito, mas estavam todos escravizados. E quantas pessoas, irmãos, estão escravizados aí neste mundo? E quantas pessoas que saíram da escravidão, né? Que o Senhor libertou, o Senhor disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E quando ele diz livres, irmãos, ele está dizendo, aleluia, que você tem escolha. Que nós temos escolhas. Aleluia, que se ele nos colocou aqui, se ele nos chamou para andar na sua palavra, mas se nós queremos escolhermos não andarmos e voltar para o Egito, nós poderemos, irmãos. Mas Deus, ele não se responsabiliza pelas minhas decisões. Deus, ele não se responsabiliza por aquilo que eu tenho escolhido. E aí o povo, irmão, eles começaram ali a cobiçar todas aquelas coisas ali. Quantas vidas que o Senhor já libertou, que o Senhor tirou do mundo da escravidão. Mas agora o Senhor dá um banho, limpa, derrama do seu sangue na vida daqueles. Mas aí agora começa a se esquecer do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, como igreja do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, ele estava dizendo, olha, é para exemplo nosso. Lá no versículo 6 ele diz isso. Isso é para nós tomarmos por exemplo, a fim que nós também não venhamos cobiçar essas coisas. Que nós também não venhamos deixar o nosso coração se enveredar por este caminho. Porque nós muitas vezes achamos, irmãos, que Deus, ele vai olhar para nós e vai achar isso tudo bonitinho e vai passar a mão na nossa cabeça. Né?
Às vezes nós achamos que Deus ele vai passar a mão sobre o nosso pecado. Não, irmãos. O Senhor já nos deu todas as condições para fugir, para dizer não, né? Sabemos que somos pequenos, sabemos que nós somos falhos. A Bíblia diz que o Senhor ele olha lá do céu e lembra que nós somos pó. Mas a palavra do Senhor nos diz que nenhuma tentação veio sobre nós, senão humana. E que fiel é Deus, amém? Para nos livrar da tentação. Que Ele não vai permitir nada que seja além das nossas forças. Que seja além da minha e da sua força, né? O Senhor, Ele dá todas as condições. Ou a palavra está mentindo? Ou será que é Deus que está mentindo? Né? A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Muitas vezes nós enganamos os nossos corações. Muitas vezes nós inventamos, né, coisas e acreditamos na mentira que nós começamos a acreditar nas mentiras que nós mesmos contamos. Mas o Senhor, irmãos, Ele não prova, não vê nada além das nossas forças. Nós que muitas vezes falhamos mesmo, erramos, e não reconhecemos, e voltamos para o Senhor. Né? Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor nos chamou, aleluia, para uma vinda abundante na sua presença. Glória a Deus. Que Ele nos deu todas as condições para isso. Mas aquele povo, irmãos, eles começaram a correr para essas coisas. O povo começou a desejar as coisas do mundo novamente. E tudo isso, irmãos, vai nos levando para um distanciamento de Deus. Deus, Ele não se agradou da maioria deles. E Deus, Ele não é obrigado, né, a se agradar dos meus erros. Até porque Ele é santo, amém? Deus, Ele é santo. E Ele disse, sede santo como eu sou santo. O Senhor, Ele deseja que nós busquemos a santificação. O Senhor, Ele deseja que nós busquemos a estimação dEle. E sabemos que a vida do cristão é uma luta. O próprio Jesus, quando Ele vem, Ele fala para os seus discípulos, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome e siga-me. Isso quer dizer, irmãos, que não vai ser fácil. Isso quer dizer que, né, nós precisamos negar as nossas vontades. Pastor, mas é maior do que eu, é mais forte do que eu. Mentira do nosso coração. Porque o Senhor, Ele não nos prova além das nossas forças. O Senhor, Ele nos deu as condições para vencermos o pecado através do Espírito Santo. Ele disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Maior é o que está comigo e com você. Aleluia. Maior, aleluia, é aquele que nos fortalece. Por isso que ele falou, o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E o povo, irmãos, pelo contrário, eles começaram a olhar para o Egito, para o mundo, começou a cobiçar as coisas do mundo, né? E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que as coisas do mundo, né, é inimizade contra Deus. Não tem como Deus se agradar comigo se eu começo a cobiçar as coisas do mundo. Se você ver aí, irmãos, lá em Números, capítulo 25, porque lá no versículo 7, ele de 1 Coríntios aqui, ele começa a dizer ali no capítulo 10 do 1 Coríntios, versículo 7, não vos façais, pois idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, e o povo assentou-se para comer e a beber, e levantou-se para se divertir. Então, imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Eles começaram a praticar ali imoralidades, eles começaram a se afastar do Senhor, eles começaram a cobiçar as coisas do mundo. Aí lá em Números 25, o versículo 1, do 1 ao 3, vai dizer, Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois eles convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu
e inclinou-se diante dos seus deuses. Veja, irmãos, a Bíblia diz que um abismo, outro abismo. Eles começaram ali a cobiçar as mulheres dos moabitas, né? Sabemos, irmãos, que Israel era um povo separado, um povo escolhido, e o Senhor disse, olha, não procurai casar com as mulheres de outros povos. Não procurei as coisas aí do mundo. É por isso, irmãos, que na igreja do Senhor nós incentivamos a você que cresce na igreja, a você que está caminhando nos caminhos do Senhor. E aí você está procurando alguém para casar, que não tem nenhum problema nisso. Isso é agradável ao Senhor. Procure alguém crente. Procure alguém que professa a mesma fé que você. A Bíblia nos ensina isso, para nós não andarmos em um jugo desigual. E aí, quando nós estivermos prostrados no deserto, muitas vezes nós não vamos saber por quê. Porque nós mesmos fizemos as nossas escolhas, né? Tem muitas pessoas que sofrem hoje por causa das escolhas erradas do passado. Por ter escolhido, né, alguém aí do mundo, né? Alguém que vem até com a carinha de bonzinho, com presente para lhe agradar, né? Isso fica aí principalmente para as mulheres, que elas são mais levadas pela emoção, né? Isso é uma característica da mulher, né? Mas aí nós precisamos estar atentos a todas essas coisas e procurar homens e mulheres de Deus, né? Que ainda assim vai ser difícil. Não é verdade, irmão? E ainda assim, né, não será fácil. Porém, né, o Senhor ele nos alerta através da sua palavra, e é por isso, irmãos, que é necessário a igreja estar em culto de doutrina, culto de ensino, para aprender essas coisas, irmãos. Porque quando chegar lá na frente, né, não vão dizer, eu não sabia, Senhor. Eu não fui ensinado, Senhor. Eu não gastei tempo ali no culto de doutrina, colocando o meu coração na palavra. Mas aí ficou prostrado no deserto. Por quê, irmãos? Porque às vezes não quis ouvir, se deixar ser ensinado pela palavra do Senhor. Mas não é isso a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é esta a vontade do Senhor para as nossas vidas. É necessário, irmãos, nós entendermos que o Senhor tem grandes dádivas para nós. E que esse mundo aí, irmãos, não tem nada para nos oferecer. A Bíblia diz que o mundo passa. E toda a sua concupiscência. Mas aqueles homens começaram a olhar para as mulheres moabitas. E ali começaram, né, se reunirem com elas. E daqui a pouco, irmãos, estavam servindo aos deuses delas. Se prostituindo com os deuses delas. Né, daquelas nações. Começaram a adorar a outros deuses. Começaram, como foi o caso do próprio Acabe, rei de Israel, um dos piores reis que se levantou. E ali ele se uniu com Jezabel, onde matou os profetas do Senhor. Grandes consequências aconteceu ali em Israel, irmãos, por causa de culpa deles mesmos. E muitas vezes, irmãos, as consequências sobrevêm sobre as nossas vidas por causa de nós mesmos. Mas o Senhor, irmãos, Ele é um Deus de graça. Aleluia, Ele é um Deus que Ele nos chama para acertar. Ele nos chama para andar na sua verdade, na sua palavra. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas aquele povo, irmãos, em muitas situações eles provaram ao Senhor. Voltando aqui para 1 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 9, o apóstolo Paulo ele aconselha, dizendo, olha, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aquele povo, irmãos, começaram a colocar a Deus à prova. Aleluia, como se Deus, como já foi falado aqui, não estivesse no meio deles. Aquele povo começou a se questionar o Senhor. Começou a se perguntar aonde está Deus. Os irmãos lembram que quando Moisés, ele sobe no monte, né, e Deus estava para dar as tábuas da lei. Deus estava para dar a lei para aquele povo cumprir. Aquele povo começou a dizer, não, Moisés está demorando a descer. Vamos fazer um Deus aqui.
né, para nós, um bezerro. Vamos se prostrar diante dele, e vamos adorá-lo como se fosse o nosso Deus. Né? Ô irmãos, como o povo era inconstante. Como muitas vezes nós somos inconstantes na presença do Senhor. Como muitas vezes nós, aleluia, paramos, né, e esquecemos de tudo que Deus fez por nós, do que Ele está fazendo por nós. Né? E aí começamos a colocar Deus à prova. Muitas vezes começamos a barganhar com Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não me der, eu não faço. Deus, se isso não acontecer na minha vida, eu vou ser desse jeito. Ô irmãos, que crentes somos nós? Que tipo de servos somos nós? Muitas vezes, Deus, irmãos, Ele está vendo, aleluia, aonde nós estamos caminhando. Às vezes, nós queremos algo, né? O nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. E Deus, Ele está olhando para o nosso coração e Ele sabe aquilo que nós estamos querendo. Ele sabe, olha, se você adentrar nisso que você está querendo, eu sei para onde você vai parar. Então, eu não vou te dar. E muitas vezes é livramento de Deus. Mas o que é que nós fazemos? Barganhamos com Deus. Começamos a dizer: Deus, se o Senhor não me der, se o Senhor não fizer na minha vida, eu vou ser assim, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me mostrar, se isso assim não acontecer, eu vou desistir dos teus caminhos. E Deus não é menino, irmãos. Deus não é criança. Quem faz isso é criança. Mas Deus quer que nós deixemos as coisas de menino. Amém? E sejamos adultos. Aleluia. E crescemos no Senhor. O Senhor não vai ficar brincando de criança, né? De eu e você ficar barganhando com Ele e a gente pedir o pirulito, e se Deus não der o pirulito, né? Aí eu vou ficar com raiva de Deus. Não. O Senhor, Ele já nos dá, aleluia, o alimento, aleluia, sólido, que é para o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. E aí o povo começa a barganhar com o Senhor, começa a colocar Deus à prova. Né? Lá em Números, capítulo 21, o versículo 5 e o 6. Veja a palavra do Senhor. Números 21, 5. E queixou-se de Deus e de Moisés, porque nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, estamos enjoados deste pão miserável. O que o povo estava falando, irmãos? O povo estava dizendo para Deus que estava, e para Moisés, que estava enjoado do maná que Deus tinha providenciado no deserto para eles. E eles estavam dizendo: estamos enjoados. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas e morreu muita gente em Israel. Muita gente está morrendo, irmãos, porque estão colocando Deus à prova. Muita gente está morrendo, aleluia, porque não estão reconhecendo, né, o que o Senhor fez, que o Senhor está no meio deles. Muita gente tem passado por isso nesta geração. E o Senhor não quer isso. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo uma geração que parece que a igreja está morta, que parece que as pessoas estão, né, mortas, que parece que as pessoas estão distantes, que não estão querendo este pão aqui, irmão. Aleluia, o maná do céu é este pão aqui. Aleluia. O maná do céu que alimenta, que dá vida ao mundo é este. É por isso, irmãos, que Jesus, quando Ele vem, Ele diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. É por isso que Ele diz: olha, aquele que se alimentar de mim tem vida. Aleluia. Mas muitos aí estão morrendo, irmãos, porque estão comendo o pão que mata. Este pão, aleluia, porque o Senhor falou para aquele povo:
Quando procuraram o Senhor, né, o Senhor Jesus, ele alimenta aquele povo, ele multiplica os pães, aí ele deixa o povo e vai para o outro lado, aí o povo começa a procurar Jesus. Jesus, nós estávamos te procurando, tu estás aonde? Aí Jesus disse, vocês só estão me procurando por causa da multiplicação dos pães. Não alimenteis do pão que perece, mas se alimenteis daquele que permanece para a vida eterna. Aleluia. Aleluia, é este pão, irmãos, é este Jesus que estará conosco todos os dias. Este pão, esta água aí de fora, aleluia, perece, se acaba. Mas em Cristo Jesus nós temos, irmãos, um alimento forte. Aleluia, que vai nos dando força, que vai nos levantando, que vai nos dando graça até chegar lá. Aleluia. Este é o pão que dá vida, irmão. Mas o povo começou a dizer, este pão é miserável. Este pão, né, nós estamos enjoados. Quantas pessoas enjoadas da presença do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, se distanciando de Deus. Não é essa a vontade do Senhor, irmão. E muitas vezes nós achamos que Deus vai passar a mão. O Senhor, irmãos, Ele não gosta de indiferença. O Senhor, Ele não se agrada, irmãos, é por isso que o texto diz que o Senhor não se agradou da maioria deles. O Senhor, Ele não se agrada quando nós, né, o rejeitamos. Quando o Senhor, Ele vem até nós e diz, filho, eu estou aqui para te ajudar, e a gente vira as costas para Deus. É por isso que o pai do filho pródigo não foi buscar o filho. Foi ele que decidiu. Quando ele se lembrou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso é reconhecimento. Isto é, aleluia, compreensão, aleluia, de quem somos, de que a falha é nossa, que o erro é nosso. De por que nós estamos se prostrando, de por que nós estamos parando no deserto. Essa não é a vontade do Senhor. Entende, irmãos, que esta palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Esta palavra, ela corta aqui também. Esta palavra é o Senhor dizendo, pastor, aleluia, você tem todas as condições, porque eu tenho te dado todas as condições para ser fiel, para permanecer firme, para cumprir o ministério, para trabalhar na minha obra. Aleluia, para me servir. Aleluia, assim o Senhor, Ele fala para cada um de nós, irmãos. Aleluia. E o povo, eles começaram ali, irmãos, a ter esta postura. Eles começaram a andar desta maneira. Mas lá no versículo 11 do capítulo 10, o Senhor fala, estas coisas, né, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, capítulo 10, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí o 12 diz, aquele, pois, que pensa está em pé, veja, e não caia. Essas coisas foram uma advertência para mim e para você. O fim dos tempos, irmãos, está aí. Jesus está voltando, amém. Aleluia. O Filho do Homem está vindo. Aleluia. E ele está advertindo, o apóstolo Paulo estava advertindo a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo está nos advertindo, o Senhor Jesus está falando através da sua palavra, ei, eu estou voltando. E você que está em pé, olhe para não cair, para também não ficar prostrado no deserto, para também não ir no mesmo caminho de muitos, que estão indo para o caminho do mundo, que estão deixando as coisas de Deus, que estão se alimentando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus, que estão se preocupando mais com as coisas do mundo, e quanto mais vai cobiçando, e quanto mais vai se alimentando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Mas o Senhor, através da sua palavra, irmãos, Ele nos adverte, porque é com essa intenção, é com um olhar de amor, de graça, que Ele está dizendo, filho, filha, olha, presta atenção na minha palavra, eu estou voltando. Para que você não fique do lado de fora, para que você não fique prostrado no deserto como a maioria do povo de Israel.
Mas ele disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa na minha palavra. Lá no versículo 13 ele diz, não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel para comigo e para com você. Que não nos deixará tentar além das nossas forças. Pelo contrário, antes com a tentação, Ele dá o escape. Aleluia, Ele manda, aleluia, as condições necessárias. Nós não podemos dizer que foi Deus que nos tentou. Ah, Senhor, é porque Deus está me provando e eu não estou aguentando a prova. Ei, irmãos, Deus não prova além das nossas forças. Deus não prova além das nossas forças. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe quem somos. Aleluia. Ele sabe, né, que precisamos dele, da sua graça. Ele sabe como as nossas forças. Aquele relógio está certo. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Estou terminando. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor, Ele não nos prova. Então nós não podemos dizer que é culpa de Deus. Nós não podemos dizer, Deus, a prova está muito pesada. Não estou aguentando. Né? Não tem pessoas que dizem assim, Senhor, está muito pesado. Aí Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Glória a Deus. O que é que a palavra do Senhor nos diz lá em Tiago? Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Estaremos lendo até o 15. O que é que diz a palavra? Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Só um momento aí, Vinícius. O que é que a palavra do Senhor está dizendo na carta de Tiago? Que Deus não tenta nenhum de nós. Porque algumas pessoas pensam, isso é maldade de Deus. Porque se eu cair, foi porque a prova foi muito pesada. Né? Deus não pode tentar pelo mal, nada. Olha, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E sempre para bênção, para crescermos, para sermos melhores. Ele sempre, olha, o pastor Paulo está ali naquela prova, mas aquilo dali vai fortalecer ele. Aleluia. Aquilo dali, aleluia, vai ensinar ele algo lá para frente. Eu não vou botar nada que eu sei que ele vai ficar prostrado no deserto. Eu não vou colocar nada além das suas forças. É isso que Tiago está dizendo. Aí lá no versículo 14 diz, mas a tentação vem das fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus dos homens. Ou seja, nós que começamos a procurar. Nós que começamos a fascinar as coisas, ficar fascinados com as coisas do mundo. Nós que começamos a olhar para as coisas ali, que muitas vezes não traz alimento, que muitas vezes não edifica. O Senhor, Ele tem um manancial para nós, mas nós começamos mergulhar em coisas que não vai trazer edificação. E nós estamos vivendo o tempo da internet. E aí, cuidado, irmãos, o tempo que nós estamos passando na internet. E se nós estamos passando na internet, o que nós estamos se alimentando dela. Nós estamos no advento da internet, da tecnologia. E isso aí é uma distração. Muitas vezes, irmãos, na internet tem coisas boas. Você pode ouvir pregações, você pode ouvir louvores, você pode ver alguma coisa que lhe distraia, não tem nenhum problema, você ri um pouco. Eu não estou dizendo que você vai ficar 24 horas. Mas cuidado, irmãos, se nós estamos 24 horas na distração. Se nós estamos mergulhando nessas coisas, e daqui a pouco, irmãos, nós estamos igual o povo e a nação de Israel, cobiçando as coisas do mundo, cobiçando as coisas que não vai trazer edificação, que vai ficar aqui nesta terra. E nós começamos a viver por essas coisas. Nós começamos a olhar, você vê que na internet, irmãos, as pessoas colocam lá, só a parte boa da coisa.
Aí alguém compra um carro novo, coloca lá. Alguém compra uma casa nova, coloca lá. Alguém compra uma roupa nova, coloca lá. Aí você começa a cobiçar essas coisas. Só ostentação. Só ostentação. Aí você começa a olhar, né? Quem viu aí o vídeo da criança falando ali, né? De Asaf, que começou a cobiçar as coisas do mundo. Aí a criança dizia, rico é você que tem Deus. Que palavra, irmão. Essa palavra falou comigo tremendamente. Que palavra. Como é bom se alimentar dessas coisas, irmão. Como isso alimenta a nossa alma. Como isso nos enche de Deus. Como isso, irmãos, nos mostra que o verdadeiro alimento é este para nós. Aleluia. Aí Tiago, ele começa a dizer, olha, mas cada um é tentado pela essa cobiça. Versículo 15, Vinícius. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Ou seja, se prostra no deserto. Começa a cobiçar, começa pela cobiça, que os olhos veem. Né? E alguém diz assim, o diabo, ele não é onisciente. O diabo não tem como acessar o meu pensamento. É uma verdade. Mas ele consegue acessar a sua mente, através das portas, do que você vê, do que você escuta, do que você fala. Ele consegue acessar a sua mente. Ele sabe o que você está cobiçando ali. Poxa, como eu gosto disso daqui. Como isso aqui chama a minha atenção. Aí ele começa a acessar, irmãos. Mas aí quando está no campo da mente, tudo bem, porque a Bíblia diz que o que sai da boca não é o que condena. Ou o que entra na boca não é o que condena, mas o que sai. E aí quando o pecado ele é consumado, ele gera morte. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas estão dizendo, não, eu estou sendo tentado. Não, o Senhor está colocando uma prova muito pesada, mas Tiago, ele disse, ninguém sendo tentado, diga que sou tentado por Deus. Ninguém diga isso, não, é você que está no seu coração, né, consumindo todas essas coisas, e aí essas coisas vão preenchendo o seu coração, e aí a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aí você começa a se encher dessas coisas. Se você se encher da palavra, se você se encher de Deus, você vai desejar falar de Deus. Nós chegamos aqui na escola dominical e nós estamos vendo aí a briga aí dos irmãos. Desejoso de falar da palavra, desejoso de comentar, desejoso, e não tem nenhum problema nisso. Porque, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Porque quando nós começamos a se encher das coisas de Deus, e nós vamos falar dessas coisas, nós vamos querer vivermos ela, nós vamos querer se alimentar dela, e cada dia mais nós vamos querer mergulhar, e ter fome, e sede, e comermos mais dessas coisas, e se enchemos dela. Porque, irmãos, quando nós preparamos o nosso coração para essas coisas, Deus fala, Deus alimenta, Ele prova que está conosco, Ele mostra que está no nosso meio, Ele vem, aleluia, e faz o milagre que nós precisamos. Aleluia. Veja o que fala no versículo 21 de Tiago. Versículo 21 do capítulo 1. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade, recebeu o quê? Olha, de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Aleluia. Ou seja, o Senhor está dizendo através da sua palavra, quando vinha esta palavra, às vezes é um pouquinho mais dura. Às vezes é uma palavra que muitas vezes corta, mas é para te salvar, é para me salvar. É para nós não ficarmos prostrados no deserto. É para nós não cairmos no deserto. E esta palavra é para mim também. Aleluia, é para Ele produzindo livramento. Mas é nós que muitas vezes fechamos o nosso coração para a palavra. E se nós fechamos o nosso coração para a palavra, irmãos, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai livrar? Se nós estamos com um coração duro, se nós não queremos ouvir, muitas vezes, um conselho, se nós muitas vezes não queremos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, aí muitas vezes, né, pega a palavra e diz, não, o pastor está me julgando, não, o irmão está me julgando. Muitas vezes pegamos a palavra e começamos a olhar para o lado mal da coisa, e começamos a fechar o nosso coração. Não, essa palavra é por causa disso e daquilo. Não, pelo contrário, nós devemos dizer, Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou
me prostrando no deserto, mas o Senhor enviou a palavra para me resgatar. Eu vou abrir o meu coração. Mas não, continua com o coração duro. É o Senhor mandando a palavra. E muitas vezes nós fechamos o coração. Mas lá no versículo 22, ele diz algo interessante. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se você só chegar aqui, irmão, e só escutar, depois ir embora, dizer, essa palavra entrou, mas surtiu efeito na minha vida. Porque essa palavra não é para mim. Porque essa palavra é dura. É porque o pastor, ele está, pensando nisso, naquilo. Nós começamos a pensar essas coisas. Nós, seres humanos, nós não queremos receber a palavra. Mas Tiago, ele diz, receber a palavra implantada em vós. Aleluia, que é poderosa para salvar as vossas vidas. Aleluia, não veio tentação sobre vós, irmãos, senão humana. Paulo, Coríntios, não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O Senhor conhece a minha e a tua força. E como é que está a tua força? E como é que está a minha força? Você pode dizer assim, Senhor, eu estou sem força. O Senhor está dizendo, mentira, porque eu te dou força. Eu te dou força. Eu sou a tua força. Aleluia, eu não provo além das forças. A Bíblia diz que quando o Senhor ele chama Josué, eu vou terminar com isso aqui. Ele chama Josué, olha Josué, vem cá. O meu servo Moisés está morto. Dispõe-te, levanta-te, porque eu tenho uma obra para você. Eu tenho um trabalho para você. Aí lá em Josué, no capítulo 1, ele começa a dar uma determinação, olha, se tu não se desviares nem para a direita, nem para a esquerda, se tu procurares colocar no teu coração tudo que está escrito no livro desta lei, aí lá no versículo 6 ele começa a dizer, para Josué, esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Aí o versículo 7, apenas veja Deus dizendo, esforça-te. Aleluia, você precisa se esforçar, Josué. Esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não afasta da tua boca o livro desta lei. Antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Está aí a recomendação, irmãos. A palavra está aí para nós. Tem culto de doutrina, tem escola dominical, tem culto de louvor e adoração, tem a palavra de Deus. Aleluia, tem homens e mulheres de Deus. Aleluia, o Senhor ele envia a sua palavra. Aleluia, e o Senhor estava dizendo para Josué, tem um si aí, viu? Não venha dizer depois que foi Deus que lhe deixou. Tem um si, se andares na minha palavra, se prosperares nos meus caminhos, na minha palavra, se não te desviares. Quando a palavra do Senhor, quando Josué, ele começa ali, dividir as terras, que lembra que quem entrou? Só Josué e Caleb. Foram os únicos daquela geração que entrou na Canaã. Porque ele verdadeiramente se esforçou. Porque verdadeiramente ele colocou a palavra de Deus em prática. Aí quando chega lá na divisão da terra, aleluia, vai chegar o momento de Deus dividir a terra. Vai chegar o momento que Deus vai fazer prosperar. Vai chegar o momento que Deus ele vai mandar a bênção. Que ele vai cumprir a palavra implantada no seu coração, as promessas de Deus. Chega o tempo, irmãos. Aleluia. Quando chegou o tempo, irmãos, que Josué e Caleb chegam ali naquela terra e começa a divisão, aí Caleb diz, ei Josué, vem cá. Josué, agora, irmãos, podem ficar de pé. Josué capítulo 14, versículo 11. Quando ele chega lá,
Aí Josué disse: olha, me dá a minha terra, porque ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força tão era como agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Assim como eu estava forte no começo, eu estou forte aqui no fim da minha caminhada. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu estou firme, amém? Você está firme? Aleluia. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua força? O Senhor está dizendo, olha, eu te dou força, eu te fortaleço, eu te ajudo. Aleluia, eu te sustento. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei você como que me assiste, como está. Mas o Senhor está dizendo, não veio tentação para você, senão humana. Mas fiel é Deus, que não te deixa tentar além das tuas forças. Ele vai mandar o escape. Ele vai mandar o livramento. Aleluia. Ele vai mandar tudo o que você precisa, porque Ele é um Deus presente, Ele é um Deus vivo. Não coloquemos Deus à prova. Não cobicemos as coisas deste mundo. O Senhor tem grandes coisas para fazer. Diga isso para Ele. É a minha força. Ele faz os meus pés como os da coça. O Senhor, o soberano, obrigado Jesus, me faz andar em lugares altos. É por esses lugares que Ele quer que nós andemos. Aleluia, Ele te faz andar. Aleluia, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ele me faz andar em lugares altos. Fala para Deus todos os teus medos, todas as tuas preocupações, acima do pecado, acima das tentações, acima das dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Ele sabe nos fazer andar acima de todas essas coisas. Ele sabe nos fazer andar. Aleluia. É a minha força. Ele faz os meus pés como um da coça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar. Ele me faz andar em lugares altos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos livramentos. Obrigado por nos fazer andar, Pai, em cima dos problemas, das desilusões. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, por tudo, por ser um Deus presente. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes duvidamos. Aleluia. Nos perdoa, Senhor, quando às vezes temos falta de fé, não reconhecemos. Quando muitas vezes, Senhor, nós cobiçamos as coisas deste mundo, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos teus cada dia. Aleluia. Peça isso a Ele. Mais puro, mais puro, mais puro, mais santo. Senhor, nós queremos mais disso de Ti, Senhor.
Nós queremos mais disso de Ti, Senhor. Mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto, nos faz andar mais alto, Senhor. Senhor, que as coisas desta vida não nos parem e não nos deixe ficar prostrado no deserto. Não, Senhor, pelo contrário, nos leve mais para perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Aleluia! Quando a tribulação se levantar, Senhor, que nós corramos para Ti, mergulhemos na Tua presença. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que esta palavra desça ao coração e frutifique em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Abençoa todos aqueles que escutaram a Tua palavra. Ó Senhor, que esta palavra alcance os corações. Que esta palavra fortaleça e seja como um alimento, Senhor, e traga vida aos corações em nome de Jesus. Que a cada dia sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Obrigado, Deus, por tudo. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esta noite, pela Tua presença neste lugar. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono. São essas coisas, Deus, que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.